E em função dessa peça étnica, né, dessa peça cultural, eu me auto-identifico como um homem branco. Eu não sei se fez sentido minha autodescrição e se vocês identificaram a peça de roupa étnica que eu estou usando, que é esse terno. E talvez isso inicia a minha conversa, porque provavelmente parte de vocês foram procurar a peça étnica e identificaram a camisa. Essa camisa, ela também é étnica porque ela é produzida num contexto local, cultural, vinculado a determinados valores culturais. Mas esse terno, né, criado na Europa, na França, ele também é étnico, ele também é cultural. E talvez o grande segredo desse elemento, desse silenciamento do local de produção, é o silenciamento dos elementos culturais que essa vestimenta passa como referência. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês hoje, mas também fazer uma antecipação, porque no final eu estou dizendo aqui, eu estou me auto-identificando como um homem branco, e alguns de vocês devem ter subido o balão do pensamento e pensar, mas como assim? Eu não estou sendo um homem branco. Então, só para chamar a atenção, que a minha adesão cultural a um traço de uma cultura identificada como branca não me torna uma pessoa branca. Portanto, a adesão a elementos historicamente associados à cultura negra não torna todas as pessoas negras. Provavelmente a leitura que vocês fizeram foi do meu fenótipo, porque o meu fenótipo chega antes do que a minha própria vestimenta. Na verdade, pensando em Frantz Fanon, a libré do meu corpo, a roupa que eu visto todo dia, chega antes. E, portanto, é esse fenótipo que é mobilizado lá pela moça que vai ler a médica cubana como empregada doméstica, porque ela também é capaz de ler fenótipo. E essa leitura, ela atravessa as relações raciais no Brasil. Feito esse parênteses, eu quero dizer que eu sou sociólogo, como foi mencionado, mas eu sou um sociólogo na educação. Então, a tentativa de ler representações sociais é alguma coisa que me acompanha o tempo todo. E eu pensando aqui na emenda que nos passaram, né, que nos compartilharam, essa emenda ela estava dizendo que nessa mesa serão debatidos os desafios enfrentados por estudantes negros, indígenas, pessoas trans e mulheres no acesso e permanência na educação básica e no ensino superior, considerando as barreiras estruturais e institucionais. E eu acho que a professora Juliana cumpriu muito bem essa parte da emenda. Mas a emenda também vai dizer que a mesa discutirá os papéis das políticas públicas, das ações afirmativas e das práticas pedagógicas para o enfrentamento às desigualdades socio-raciais, enfatizando estratégias que fortaleçam a equidade. Então, sem planejar antecipadamente, eu acho que a gente dividiu, porque o que eu quero conversar um pouco é sobre como as políticas de cotas para pessoas negras podem contribuir para o fortalecimento da Lei 10.639 na educação básica. Né? Quem sabe a política de cotas possa aí ter um destino afrofuturista e dialogar com a Lei de Cotas em 2023. Então, a Lei de Cotas, a Lei de História da África, ela também é uma lei que está pensada para o futuro, porque ela tem o desafio de construir outras relações no chão da escola,
mas na sociedade de modo geral. Essa comunicação, ela foi publicada recentemente num livro lançado no 2 de julho, lá em Salvador, né, que foi um livro chamado 2 de julho, 200 anos da luta de um povo. Né? Então eu estou trazendo aqui as referências, porque caso tenham interesse, vocês podem ler esse e outros artigos que estão muito interessantes. Então, nesse artigo eu estou tentando articular duas grandes pesquisas em rede que eu participei, né? Uma pesquisa sobre trajetórias de estudantes cotistas, mas também uma pesquisa sobre práticas de implementação da Lei 10.639 nas escolas. Né? Então, são duas políticas de ações afirmativas que, às vezes, a gente trata como políticas diferentes, não relacionadas, mas eu estou tentando aqui estabelecer um tipo de diálogo entre esses dois. Eu não vou ler isso, embora eu sei que quando a gente passa, as pessoas fiquem necessariamente querendo ler tudo, mas eu vou tentar fazer uma síntese rápida e pedir que vocês acreditem em mim, que é isso que eu estou falando que está escrito ali. Esse artigo ele foi publicado no contexto do bicentenário da independência brasileira. Né? Ou seja, era um momento que, ao mesmo tempo, a gente comemorava 200 anos da libertação do jugo português, mas, ao mesmo tempo, era um espaço para a gente pensar sobre o que esses 200 anos representavam. Foi muito interessante que teve a feira, não sei se foi de literatura em São Paulo, de comemoração aos 200 anos da independência, e é muito interessante como as contradições da nossa independência. Porque o país que foi convidado para essa feira foi justamente Portugal. Eu fiquei muito sem entender como assim a gente está comemorando 200 anos da independência e chama justamente o colonizador para dialogar sobre essa independência. Isso sinaliza justamente o que vários autores no Brasil e na América Latina vão chamar do pensamento das perspectivas decoloniais, ou seja, chamando a atenção que, embora a gente rompa relações de produção e de colonização do presente, mas as nossas estruturas de pensamento, elas são coloniais. A própria surpresa com a ideia da roupa étnica, ela tem a ver com o que a gente aprende que é o outro, porque o outro é o étnico. O eu é o humano. Eu não tenho cultura. Eu sou universal porque eu sou humano. Né? Então, o que eu estava chamando a atenção, então, é como podemos pensar as possibilidades de fortalecimento e aprofundamento das legislações de história de África e a relação com a lei de cotas do ensino. Como podemos pensar que a construção e enunciação de outras histórias podem contribuir para a construção de outras histórias sociais. Tá? Então, essa primeira frase que está lá em cima, ela vai dizer: ainda hoje a Lei 10.639 não é cumprida. Essa é uma afirmação muito recorrente, assim, quando a gente vai orientar estudantes de graduação ou de pós que querem falar sobre a lei. Essa é uma máxima. Né? A lei não está sendo cumprida. E aí eu quase faço uma provocação. Não, mas se você já tem a resposta, não precisa gastar energia e dinheiro para fazer pesquisa. Se a gente pesquisa para descobrir respostas provisórias, a gente precisa talvez colocar em questão essa afirmativa. Então, eu em 2013, 2009 a 2011, tive a possibilidade de participar de uma pesquisa coordenada pela professora Nilma Lino Gomes, na Faculdade de Educação, que era uma pesquisa sobre práticas pedagógicas na perspectiva da lei. E a gente fez um debate muito grande que não se tratava de práticas, de boas práticas
porque a gente adotaria aí um princípio, um julgamento de valor antes de conhecer as próprias práticas. Então, eram práticas na perspectiva da lei. E o que a gente percebeu, né, o estudo ouviu aqui tem uma referência de uma outra pesquisa, mas essa pesquisa que nós fizemos lá em 2009, 2010, ela fez um envio de questionários para diferentes gestores municipais e nós fizemos um trabalho de campo em 36 escolas brasileiras, 6 em cada região do Brasil. Claro que essas escolas não eram representativas de tudo aquilo que existia, mas elas tinham diversidade interna. Tinham escolas de educação básica, tinham escolas de ensino médio, né, da zona rural, da cidade, escolas quilombolas, e ela mostra um retrato interessante do que era os trabalhos nessa perspectiva em 2013, que o livro foi publicado. Portanto, 10 anos depois da implementação da lei. E o que a gente percebe lá naquele momento é que não era possível dizer que a lei não estava sendo cumprida, mas também não era possível dizer que a lei estava sendo cumprida ou não cumprida, porque essa é uma afirmação muito totalitária. A história sobre população negra, indígena, quilombola no Brasil estava sendo disputada. Portanto, os avanços do trabalho tinham a ver com as disputas materiais e simbólicas que também se faziam presentes nas escolas e também nas secretarias. A Lei 10.639 me parece que tem como sonho, como utopia, a construção de novas narrativas sobre o humano, sobre nós que habitamos esse território. Mas, deixe lá, né? Então, o que a gente, um trechinho de um artigo que foi publicado em 2013, ele vai dizer o seguinte: como foi visto durante o trabalho de campo, o trabalho emancipatório da obrigatoriedade do ensino e cultural brasileira tem contribuído para legitimar as práticas já existentes, instiga a construção de novas práticas, explicita divergentes, desvela imaginários racistas presentes no cotidiano escolar e traz novos desafios para a gestão. Então, nesse trecho, a gente está dizendo que a prática favorece novas práticas, mas ela também fortalece porque ela dá legitimidade no trabalho que já estava sendo realizado. As mudanças que assistimos nas práticas podem ainda não ser do tamanho que a superação do racismo na educação escolar exige, mas é certo que algum movimento afirmativo está acontecendo. Em algumas regiões, sistemas de ensino e escolas, o processo está mais avançado. Em outros, ele caminha lentamente e outros está marcado pela continuidade. A pesquisa revela, portanto, que não há uma uniformidade no processo de implementação. Trata-se de um contexto ainda marcado por tensões, avanços e limites. O que eu sinto é que quando a gente diz a lei não está sendo cumprida, nós acabamos invisibilizando as experiências que estão sendo colocadas em práticas, os sujeitos que estão colocando em prática, e ao mesmo tempo a gente está dizendo para as novas gerações que não vale a pena lutar, porque a gente não consegue mudar nada. Isso não significa dizer que o currículo se alterou profundamente. E aí a gente precisa pensar também no que forma a escola, né? E aí, um outro trechinho lá, olha, por que os professores negros, maioria entre os engajados com o processo da implementação da lei, isso é uma conclusão da pesquisa, eles se sentem sozinhos ou sobrecarregados? Porque é muito comum que a gente ouça que os professores que mais se engajam são professores negros e negras e se sentem sozinhos, que carregam nas costas o trabalho, e quando saem das escolas, o trabalho corre o risco de terminar
quando ele é reconhecido e vai para a gestão da educação, isso fragiliza o trabalho na instituição, e isso não é uma característica só da escola básica, é característica também da universidade, onde muitas vezes nós somos o fetiche da temática racial, mas eu acho que a gente precisa pensar também na cor do corpo docente das escolas básicas brasileiras. Em alguma medida, com a Lei 10.639, nós estávamos reivindicando a contagem de uma outra história sobre essas populações subalternizadas. Mas a cargo de quem ficaria a contagem dessa história? Qual é a cor daqueles que contariam as nossas histórias? Quando eu pego, por exemplo, esse gráfico, que é um gráfico produzido pelo INEP, e ele está ruim aqui de ver, mas vocês vão acreditar em mim, depois eu compartilho. A gente tem aqui um percentual de professores por raça cor. A gente tem lá, esse dado é um dado de 2007. Brancos, eles representam no Brasil 32,36%. Total de professores da educação básica em 2007. Pretos 2,18%, pardos 13,67%, amarelos 0,43%, indígenas 0,25%. A gente pode olhar para esse dado e perguntar, olha, mas só 31%? Em quase todos os espaços sociais, como a professora Juliana mostrou, eles estão sobre-representados. Por que aqui é menos do que 45%? E eu quero chamar a atenção para a tabela lá, não declarado. O dado de não declarado é de 51,01%. Então, a metade da população de professores de educação básica não declararam sua raça pública. E aí, eu trouxe aqui uma referência a uma dissertação magistral do professor Luiz Alberto Gonçalves, da Faculdade de Educação, em que ele vai chamar que o silêncio é um ritual pedagógico a favor da discriminação racial. Ele vai dizer que não falar sobre o racismo é uma forma, uma estratégia de perpetuar o racismo. Mas eu quero chamar a atenção que a ausência de raça-cor nos nossos dados censitários também é um ritual a favor do racismo. E muitos desses dados que nós, pesquisadores, produzimos, nós inserimos a possibilidade de não declaração. Eu não sei se vocês já responderam questionários sobre raça-cor, e tem preto, pardo, amarelo, indígena, branco, não desejo declarar. A gente não tem nenhum outro quesito sociodemográfico em que a gente insere a possibilidade de não resposta. A gente não insere isso em raça, em sexo, não insere em escolaridade, não insere em renda. Mas por que a gente possibilita que as pessoas não falem sobre a sua raça, sobre o seu pertencimento racial? Portanto, eu tenho uma desconfiança sobre quem tem o privilégio simbólico de dizer que raça não importa. Kabengele Munanga tem uma resposta. Ele vai dizer que não são todos que podem dizer que raça não importa. Portanto, esse não declarado aí, para mim, eu uso uma metáfora de um desenho da minha época, do Scooby-Doo. Vocês lembram quando aquele desenho do Scooby-Doo que eles vão caçar fantasmas? E aí eles chegam no final e sempre tinha uma cena de uma pessoa com um capuz. E eles tiravam o capuz. E eles descobriam quem é o fantasma. Então eu tenho uma desconfiança da cor desse fantasma da não declaração. E, nossa, ficou claro. Tem como apagar só essa luz ali da frente?
uma pausa dramática também para pegar água. Pessoal, esse gráfico, ele mostra a evolução de docentes brasileiros por raça cor, e ele é um gráfico que vai de 2014 a 2022. Ele tem basicamente brancos na cor azul, pretos na cor vermelha ou rosa ali, e não declarados na amarela. Então, a gente vai ver que de 2014 a 2022, a gente tem uma pequena alteração aí, um crescimento dos autodeclarados pretos e pardos, que vão partir então de cerca de 28% para 32,47%. É um percentual pequeno, mas isso significa milhares de professores na educação básica. Vocês vão perceber que brancos vai de 42% para 41%. É uma mudança também que não é muito significativa. O que a gente percebe nesse dado é que o aumento de pretos e pardos não se deu com a diminuição de brancos, mas se deu com a diminuição de não declarados. Quando a gente começa, na era da política de ação afirmativa, fazer um debate mais constante sobre raça, isso produz uma politização da raça. Isso produz uma necessidade, um constrangimento das pessoas dizerem sobre a sua raça. O exemplo mais nítido que eu vou trazer para vocês é o próprio procedimento de heteroidentificação, que surge primeiro como um ato administrativo para identificar quem é o sujeito da política de ação afirmativa, mas ele impacta nas nossas identificações e identidades raciais. Porque todo mundo, em alguma medida, vai se perguntar: ué, mas o que eu sou? Eu não sou pardo? Eu não sou mestiço? E isso vai produzir um debate para a gente dizer: sim, somos todos mestiços. Mas o nosso fenótipo chega primeiro. Eu, por exemplo, tenho um avô branco, por parte de mãe. Isso possibilita que às vezes eu me autodeclaro branco. E as pessoas vão falar: mas como assim? O meu avô não veio fisicamente para a palestra comigo. Meu avô não vai no shopping comigo. Não anda na rua comigo. Portanto, eu não sou lido a partir do corpo do meu avô. Eu sou lido a partir do meu fenótipo. Essa discussão, ela possibilita, ela confronta determinadas pessoas que são historicamente vistas como não étnicas com o seu lugar étnico. Olha, você é branco. Eu estava numa reunião na semana passada sobre políticas na pós-graduação e aí uma colega me disse: olha, eu acho que não sou branca, eu não gosto de me declarar branco. E eu disse: não, mas você é branco. Mas eu entendo que seja difícil ser branco. Porque ao mesmo tempo que é difícil se reconhecer como descendentes de pessoas que foram escravizadas, também deve ser difícil se reconhecer como descendentes de pessoas que escravizaram. Nós precisamos falar sobre isso, de uma herança material e simbólica, que não passa necessariamente pela renda, mas passa pela possibilidade de não se ver racialmente. Então, quando a gente tem o aumento, e esse foi o único gráfico que eu não trouxe, mas está no livro sobre trajetória de cotista. Quando a gente pega 2009, a gente tem uma entrada anual de 7.800 estudantes cotistas. 2009, tá, gente? 2009 não existia lei de cotas, mas já existiam políticas de cotas instituídas pelas universidades, pelos conselhos. Então, a cada ano, cerca de 7.800 estudantes
entravam por modalidade de cotas em universidades federais e estaduais brasileiras. Gravem esse número. Em 2016, a cada ano entravam 86 mil estudantes cotistas. 86 mil. O número de vagas nas universidades não aumentou a esse tanto. O que significa dizer que para alguns estudantes cotistas ingressarem, algumas pessoas deixaram de entrar. E por isso que muitas vezes elas vão dizer, olha, o cotista roubou a minha vaga. Essa frase, ela tem pelo menos duas dimensões. A primeira, a ideia de que a vaga na universidade, que é uma proxy de renda, anos de escolaridade impacta na possibilidade de ganho, por isso é um lugar de estudo, embora as pessoas digam que hoje não faz sentido estudar. Não acreditem, não deixem os filhos, os colegas de vocês acreditarem, porque escolaridade é proxy de renda. Mas essa afirmação é como se a vaga na universidade fosse uma espécie de capitania hereditária. Ele roubou a minha vaga. Eu nem fiz o Enem, mas a vaga já é minha. E ao mesmo tempo a gente devolve esse sujeito para o lugar da marginalidade, porque ele roubou a minha vaga. Então esse imaginário escravista, ele aparece como uma revolta às mudanças que a gente vai ver em função de uma política pública, que vai colocar mais pessoas negras dentro da universidade. E o que eu estou querendo chamar a atenção, então, é que essa entrada desses sujeitos, sempre lidos como étnicos, como lidos como culturais, eles vão entrar nos espaços que foram construídos para formar a elite econômica, cultural e política da sociedade brasileira. A universidade é o lugar da eugenia, e a gente não deve falar do racismo científico como uma coisa que está lá no passado. O racismo científico, ele estrutura a construção dos currículos, mas ele também orienta aquelas pessoas que, ao verem um corpo negro, mesmo que tenha um avô branco, atravessam a rua. A eugenia, ela segue produzindo e colonizando os nossos pensamentos e a nossa ciência. Portanto, com muita reticência, aquelas pessoas que aderem à política de cotas, elas têm uma certa esperança. Nós agora vamos educar essa população, nós vamos ensinar a eles o que é ciência, eles vão aprender a ciência. Só que o que acontece é que essas pessoas, elas entram e também subvertem essa estrutura. Eles não entram só para aprender usar terno. Eles entram para questionar essa estrutura cega a cor, mas que produz repetidamente a hegemonia de uma cor. Eu sempre faço uma pergunta, e é uma pergunta muito rápida, porque eu sei que ali eu estou no 6 minutos e 34, alguma coisa assim. Vocês conseguem me dizer a cor do detergente neutro, aquele que a gente lava louça ou vasilha? BH é vasilha. Amarelo, transparente. Nas minhas aulas de pedagogia, quando todo mundo está dormindo, eu faço essa pergunta, porque aí vira um burburinho. Tá? E eu tenho especialização em detergente, e eu posso dizer para vocês que o detergente neutro é amarelo. E as pessoas, algumas surpresas, e aí é importante a gente pensar, por que a gente em geral pensa o transparente como neutro? Por que a gente pensa o neutro como ausência da cor? Porque isso tem a ver também com a ideia de raça, porque a gente pensa o branco como ausência de raça. E aí a pessoa vai dizer, ah não, mas eu não tenho lugar de fala sobre o racismo,
Você inventou o racismo. Você tem um lugar de fala que é o privilégio de poder não se ver como raça. Esse é um lugar de fala. Portanto, ao questionar a ausência de intelectuais negros e indígenas, essas pessoas questionam o modo de contar a história sobre as invenções. Portanto, a política de cotas no ensino superior tem um grande potencial de modificar os currículos da educação básica. Como eu sou um sociólogo do presente, né, eu capturei a foto de uma prática pedagógica subvertendo, né, vocês viram o professor Gessé dizendo como que ele subverte a norma, construindo nomes fictícios que ao mesmo tempo produz uma, que eu tenho chamado de pedagogia da vaidade, porque a escola fica muito vaidosa quando tem uma orquestra, uma banda, mas aí ele fala uma outra coisa, ele vai lá e fala de ação. Mas esse professor, que também é fruto da política de ação afirmativa, eu não estou dizendo que ele entrou por cotas, mas não precisa entrar por cotas para viver os impactos da política de ação afirmativa, para viver os impactos da afirmação de algo que era historicamente visto como negativo. Então a entrada, a presença da professora Débora, a presença da professora Juliana, da professora Ana, do professor Rodrigo, eles têm também o potencial de formar outras pessoas que vão formar outras pessoas e que vão desafiar a hegemonia da história única, como diz Chimamanda. Essas pessoas estão contando outras histórias e elas estão contando outras histórias de outra forma. Elas não estão contando necessariamente a partir de disciplinas. Eu digo que eu sempre ministro uma aula na universidade que chama uma indisciplina de escola e universidade. Depois eu digo, você é responsável pela indisciplina de escola. Como assim você vai ensinar indisciplina? Mas a própria ideia de que a escola ela cumpre o papel de disciplina, de controlar os corpos, de transmitir saberes em fileira, e ele vai produzir saberes em círculo, e vai nos ensinar em 3 minutos as músicas. Porque isso tem uma pedagogia que não é inventada nessa escola eurocêntrica. Ela tem a ver com outros saberes. Então é a guarda de corpo que veio para a escola. É o candomblé que veio para a escola. É o Moçambique. É a capoeira, é o hip-hop. Então, quero chamar a atenção para finalizar aqui, que eu tenho um sonho, vou replicar aqui uma frase clichê, mas a minha utopia, eu não tenho os dados empíricos para mostrar como que essa transformação nos sujeitos da educação básica tem impactado a educação básica, mas eu tenho um insight, eu tenho uma expectativa e eu acho que esse é um campo de pesquisas muito potente. Estou aqui jogando ideias de projetos de pesquisa para quem quiser. Por quê? Porque essas pessoas mudam currículo, essas pessoas mudam práticas. E aí, nós estamos contando também nossas próprias histórias. Nós estamos educando, né? Eu trouxe aqui uma imagem de um livro que foi produzido por uma estudante cotista de pedagogia de Maceió, e, portanto, ela está levando a experiência dela, do racismo que ela viveu na escola, mas para subverter esse racismo para outras gerações. Né? E aí, claro, eu não podia deixar de fazer uma propaganda dos 2 livros que eu escrevi em 2021, Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, e esse que vai ser lançado esse ano, A Raça que os Olhos Veem. A gente está discutindo como que, embora a genética diga que raça não existe, nós somos capazes de ler raça, e essa discussão, ela
problematiza o nosso mito fundador, que é o mito da democracia racial, o mito da inexistência de raça. Somos todos mestiços, mas a questão é, quem tem o privilégio de se dizer mestiço desracializado? Ou seja, os nossos olhos veem raça e é com base nesses olhos que a gente operacionaliza os procedimentos de heteroidentificação. Esse é um debate que fica por um outro momento, um segundo tempo, mas queria sinalizar que quem trouxe esse debate para dentro das escolas e para dentro das universidades foram esses sujeitos que foram sonhados pela política de ação afirmativa, porque eles também estão sonhando um outro Brasil, uma outra escola e uma outra universidade. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pelos olhos e ouvidos.